Olá! Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a história do incrível ensinador de teatro Peter Brook. A biografia de Peter Brook. Peter Stephen Paul Brook nasceu em 1925 na cidade de Londres e se tornou um renomado diretor de teatro. Filho de cientistas imigrantes da Rússia, foi uma criança precoce com aversão à educação formal, mas com amor ao aprendizado. Brook apresentou sua própria versão de Hamlet, de Shakespeare, que tinha 4 horas de duração com apenas 8 anos de idade. Brook se transformou em um dos alunos mais jovens da Universidade de Oxford. Sendo um dos mais respeitados profissionais da área teatral da atualidade, fundou nos anos 70 o Centro de Pesquisa Teatral, o qual dirige até hoje. Sua carreira é marcada por encenação de peças no circuito teatral nova-iorquino do West End e da Broadway, além de Paris e Londres. Leva o teatro e a literatura para o cinema com A Sombra da Força, em 1953. Em 1966, monta Marat Sey, de Peter Weiss, cuja filmagem também o dirige. Em 1968, transfere-se para Paris e funda o Centro Internacional da Criação Teatral, no qual trabalha até hoje, na direção de atores e em novas montagens. Seu último sucesso no cinema é o filme Mahabharata, de 1995. Para Peter Brook, o teatro não necessita de máquinas sofisticadas, cortinas vermelhas ou mesmo de um anfiteatro. Como foi dito pelo mesmo, posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem atravessa este espaço enquanto o outro observa. Isto é o suficiente para criar uma ação cênica. Ou seja, 2 pessoas são o suficiente, porém, para que haja desenvolvimento e confronto, Brook afirma a necessidade de 3. Para Peter Brook, o ator deveria ser bom em se adaptar e trocar de ideal de maneira quase que imediata. Era parte essencial à peça. E assim, ele deveria se adaptar facilmente, pois o teatro era algo vivo, quase que um ser. Então, ele deveria se moldar a essas mudanças. A maioria dessas mudanças veio do público, já que também era algo ativo à peça. E mesmo que haveria mudanças, nada deveria ser por acaso. Se percebe isso bastante no artigo no qual Alan Mahatrat fala seu trabalho com Peter Brook, no qual ele explica que tudo que ele aprendeu nas universidades teve que ser jogado fora, pois era extremamente diferente e ele tinha que se adaptar a tudo. O teatro de Brook, nomeado Teatro Sagrado em seu livro O Espaço Vazio, tem a intenção de revelar a alma humana através dos personagens, propondo uma caracterização psicológica, estudando questões da natureza humana e o autoconhecimento. Além disso, ele tende a se envolver com o teatro épico, já que possui como inspiração o dramaturgo Bertolt Brecht, também abordando o caráter crítico e a participação do público no espetáculo. Peter Brook foi um grande admirador dos textos de Shakespeare, a qual foi a maioria de seus trabalhos. Ele se apropriava do texto, mas utilizando todos os outros artifícios, ele renovava-os. Exemplo disso foi o texto de Titus Andronicus, na qual o público no geral não se interessava, mas passou a se interessar com as mudanças que o Peter fez. Para Peter Brook, o público não é apenas um espectador passivo, mas sim alguém ativo na peça. Ou seja, a peça ela acaba se modificando perante o público que tem. Percebe-se muito bem na carta de 1998, a qual ele se endereça ao público, onde mostra que o público pode ser qualquer um, apenas que esteja na peça. Sonoplastia. Peter Brook valorizava sobretudo a interação entre teatro e público. A sonoplastia para ele é muito importante. A atual tendência dos novos criadores assenta em estimulante sonoplastia, ou seja, que a sonoplastia contribua para que aumente a interação entre público e artista. Os figurinos de Brook sofreram fases durante a sua carreira. Porém, no início dela, os figurinos elisabetanos dificultavam ele a atingir seu objetivo, por serem muito convencionais. Por isso, quando dirigiu a peça Titus Andronicus, de 1955, trabalhou com o figurinista Desmond Hilley para trazer vida aos acontecimentos e criar uma imagem. Anos depois, porém, em A Tragédia de Hamlet, em 2000, adotou uma estratégia diferente ao trabalhar com Chloe Obelinski. Queria atingir uma estética nem contemporânea nem de época, com cortes e cores simples que desprendessem a história de contextos históricos.
Esta diferença é nítida ao comparar os teatros usados na cena da dissepação das mãos de Lavínia em Títulos Andrônicos e o traje do protagonista de A Tragédia de Hamlet. Em relação à cenografia, Brooks se destaca com seu conceito do uso do espaço vazio, onde é suficiente para que a ação cênica ocorra. É nesse palco nu onde tudo é possível. No início dos anos 70, Peter Brook e seu grupo na África resolvem sair das estruturas dos teatros. Nos primeiros 3 anos, eles apresentavam nas ruas, hospitais e barracões e etc. O único recurso que podiam contar era a luz do sol. Nessa nova experiência entre cenografia e iluminação, a experiência que mais se destacou não foi apenas a possibilidade de trabalhar com o imaginário, como o fato dos atores poderem olhar para o seu público, algo que não era possível com a estrutura de teatro com as quais os atores eram acostumados a apresentar. Para Peter, o teatro acontece quando 2 pessoas se encontram. O fato de uma pessoa observar a outra já é um começo. Já para que esse processo se desenvolva é necessária uma terceira presença, a fim de que essa terceira pessoa promova um confronto. Para o teatro ocorrer, não precisa de estrutura física dos teatros. Por isso, em seu livro A Porta Aberta, Brooke fala da diferença entre a estrutura que conhecemos como teatro e o teatro como arte. Ele define como 2 coisas que são diferentes. A ausência do cenário é o que vai dar margem à imaginação. Um espaço valoriza a atenção do espectador aos detalhes, ao corpo do ator. O teatro é a única arte onde não se precisa de recursos estéticos para se trazer o público a um espaço. O corpo, a fala ou um pequeno adereço usado da forma certa traz o espectador para onde se deseja. Muitas vezes, um cenário grandioso torna as ações medíocres. Peter Brook mostra que o espaço vazio possibilita a imaginação. Ele não quer que um cenário grandioso que mostre um espaço realmente como ele é, e sim que as pessoas tenham em mente que aquele espaço é o desejado. O uso desse palco nu permite o uso da ação em silêncio do corpo em todo o trabalho, do olhar e sentindo o que as palavras designam. São essas características que vão criar o cenário. Ao passo que as mesmas devem parecer naturais, apesar de ser uma representação, deve haver uma naturalidade no sentido de que o teatro é uma forma de representar a vida. O espaço é também, vendo em outra perspectiva, um espaço aberto, onde o tempo e o próprio espaço são indeterminados, onde tudo pode acontecer. O espaço criativo nem sempre é seguro, pronto ou acabado. Ao contrário, é um espaço onde o risco está presente, revelado aos poucos, à medida que você age. Peter, renomado mestre ensinador do teatro contemporâneo, tem afirmado que o espaço do jogo é um espaço vazio, exatamente por não conter essa segurança toda. Ao enfrentá-lo, saímos da zona de conforto a que estamos habituados e nos lançamos em direção ao novo, a criação de novas formas artísticas vivas, tornando-nos capazes de comunicar uma experiência humana significativa. Para viver o presente, devemos assumir uma atitude de jogo, isto é, enfrentar o espaço vazio com todas as suas incertezas, deixar a vida fluir sem ficar preocupado à toa. Brooke desenvolveu o conceito de espaço vazio como reação a muitos espetáculos atuais, denominados por ele como teatro morto, porque, além de não comunicarem nada de significativo, não tem beleza, vida ou encantamento, entrando em cartaz apenas por interesse comercial. O espaço vazio é um espaço atravancado de móveis ou recursos cênicos como no teatro realista, onde o cenário procura recriar o espaço real com todos os detalhes, dando ao espectador a ilusão de que a ficção seja a mesma realidade. Ao contrário, o espaço vazio é um campo de jogo, desprovido de recursos, cabendo aos atores e espectadores recriá-lo segundo sua imaginação. O espaço vazio prescinde de tudo aquilo que não lhe é essencial: cenário, figurino, cortina, palco, texto, iluminação, música, cadeiras. Existe apenas um espaço onde o ator possa agir e uma plateia possa observar a ação cênica. A essência do teatro está, portanto, nessa relação de comunicação entre o ator e o espectador no espaço tridimensional. Em relação à iluminação, Brooke não queria qualquer efeito para o espetáculo. Bastava que se fornecesse uma iluminação suficientemente consistente para que o público pudesse assistir à apresentação. Todas estas decisões seguiam a uma opção artística. Brooke, nesse processo, se dedica a focar exclusivamente o trabalho do ator. Essa produção deveria estar livre de toda a parafernália teatral, amplamente questionada por ele em toda a sua trajetória.
Tudo deveria ser dedicado ao que o autor faria e diria em cena. Em uma de suas peças, Brooke afirma ter optado por uma única fonte proveniente da lateral esquerda do palco, imitando a luz natural e regulada por tecidos na cor bege pendurados em uma espécie de varal. Deste modo, a cena é escurecida ou clareada conforme esses tecidos são expostos ou retirados. Brooke se aproveita desse recurso, por exemplo, na cena do discurso de Mara, um plano fechado do personagem de perfil, quase na penumbra, sendo iluminado por uma luz tênue.